da Central. Olá, como estão vocês? Eu hoje estou muito feliz em trazer até você aí na sua casa mais um podcast no fio da navalha. Hoje com uma grande amiga nossa, que vocês também curtirão demais esse bate-papo. Hoje eu estou trazendo até vocês a Dani. A Dani é uma pessoa incrível, com uma história maravilhosa. E tenho certeza que vocês vão curtir também a história dela. Dani, nossos telespectadores são todos seus. À vontade. Olá, boa tarde. Eu sou a Daniele Janaldes e vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero que gostem e que sirva de alento, acalento, que seja um divisor de águas na vida de muita gente que sofre no cotidiano, que sirva também como lição de vida e que dê força para quem sofre qualquer tipo de violência, abuso, abandono, principalmente para as mulheres, os jovens, e também de uma forma preventiva. Hoje eu vim falar a minha história, contar e falar um pouquinho sobre o meu trabalho preventivo. Exatamente. Imaginem, com essa introdução, o que teremos nesse programa. Segure-se e podem ter certeza que Deus usará a Dani para acalentar o teu coração. Vamos saber, Dani, conte pra gente como iniciou, da onde você é, da onde você veio. Conta pra gente um pouco da Dani. Eu sou nascida em São Paulo, eu tenho 41 anos. Aos meus 10 anos de idade, 11 anos, por aí, meu pai e minha mãe contraíram HIV e meu pai morreu em 94. E a minha mãe, como ela já tinha problemas com a droga, com problema emocional, causado pela droga também, ela surtou e levou a gente para a rua. Mas antes disso, eu não imaginava a vida que os meus pais viviam, porque eu morava em um clube poliesportivo muito lindo, era um parque, tinha parque de playground para as crianças brincarem, e o meu pai era o caseiro. Antes disso, ele era farmacêutico e ele preparava as próprias drogas dele na farmácia, no laboratório da farmácia. E então, a minha infância foi muito linda, pode-se dizer que foi uma infância daquele comercial de margarina, porque foi uma infância bem legal mesmo. Eu vivi num espaço verde maravilhoso, então eu não imaginava o que tinha por trás daquela casa que era a casa principal, né? Que eles usavam drogas, e eu não imaginava isso. Eu fiquei sabendo depois que o meu pai morreu, e a minha mãe ficou surtada, porque nós somos em 4 irmãos, eu sou a segunda, então ela tinha certeza de que depois do meu pai, era ela que ia morrer. E aí ela ia deixar 4 filhos na rua, né? Sem nenhuma condição de sobrevivência. Então, minha mãe me deu droga para... Talvez no pensamento dela, ela pensou que fosse amenizar um pouco a minha dor, né? A tristeza de perder meu pai, de estar naquela vida, né? Sentir frio, por exemplo, na rua. Então, ela me deu droga para eu provar. E foi quando eu entrei no mundo das drogas, mas eu fiquei, a partir desse momento, eu fiquei revoltada, porque eu não conhecia nada daquilo. A minha vida mudou 360 graus, mudou completamente. Eu imagino que ela tenha feito isso, o senhor Luiz, no inconsciente dela, ela encontrava nas drogas uma forma de aliviar a dor dela. Uma saída, né? Uma saída, que era onde entorpecia ela,
Então, ela pensou que fazendo isso com os filhos podia trazer menos sofrimento para nós. E isso aconteceu com meu irmão também. Meu irmão tem, na época, ele tem 1 ano a menos que eu. E o meu irmão sofreu muito, ficou dos 14 anos aos 18, na época era FEBEM, e ele ficou preso lá porque não tinha ninguém para assinar por ele a saída dele. Nós éramos todos menores, a nossa tutela era do governo, do estado, do SOS Criança de São Paulo. E então foi aí que começou uma jornada muito triste na minha vida, né? Com 12 anos, senhor Luiz, eu levei um tiro na espinha. Nossa. Levei um tiro na espinha da polícia e eu estava roubando no farol, né? Tava furtando, né? E aí eu vi a polícia sair correndo, a polícia atirou nas minhas costas. E eu fui levada para o hospital. Nessa época eu morava debaixo do viaduto da Avenida Sarim Farah Maluf, lá em São Paulo. E quando eu recebi alta, fiquei 7 dias em coma, mais de 1 mês internada. E quando eu recebi alta, o SAMU me levou direto para debaixo do viaduto. Não tinha outro lugar. Era lá que a gente morava, né? Entendi. Em uma só entrevista é muito complicado de contar porque são muitos detalhes, né? Por isso mesmo que eu escrevi o livro, para poder contar. Mas, a partir daquele momento, a minha mãe piorou o psicológico dela, porque ela sabia que toda aquela tragédia, tudo aquilo que estava acontecendo, foi em consequência dela. No fundo, ela tinha, né, no coração, que era uma coisa de errado que ela fez. Ter dado droga pra gente, ter ido pra rua, né? Aí depois a família já não quis mais, ninguém quis ajudar, ninguém quis saber mais, né? Então eu fiquei lá numa agonia constante durante 1 ano. A minha mãe saía para fazer os corre, né? Para pedir na rua. Ela não roubava, mas ela pedia dinheiro no farol, pedia de casa em casa, e ela ia para debaixo de um viaduto, lá na Marginal Tietê. Ela ficava 3 dias sem voltar para casa que na verdade era debaixo do viaduto, né? Mas a gente chamava de casa. E ela me deixava sozinha lá. Muitas vezes os moradores de ruas tentavam me atacar. Eu sempre lutei, eu tenho várias marcas de facada pelo corpo, porque eu não deixava eles tocarem em mim, né? Eu não permitia, então isso causava uma certa revolta neles. E mesmo de cama, eles vinham para me atacar drogados, né? Então foi uma situação bem difícil que eu vivi. Eu fiquei paralisada da cintura para baixo 1 ano. Aos poucos, eu sentia muita sede naquele lugar, seu Luiz. Muita sede. O lugar era muito quente. Eu não trouxe fotos para apresentar aí, mas era debaixo de um viaduto onde a suspensão da tábua era bem no viaduto mesmo, né? O metrô passava em cima, então aquele lugar não batia vento, o calor era muito grande e as paredes eram todas pretas. Então eu sofria demais de calor, demais, e de sede. Foi o que foi me motivando a eu mesma fazer a minha própria fisioterapia e voltar a andar. Mas isso demorou muito tempo, porque eu fazia sozinha, né? Aí quando a minha mãe chegava, eu pensava, ela trouxe água, ela trouxe comida, né? O terreno era um terreno de mais ou menos uns 150, 200 metros, então quando eu via ela apontando lá no começo, eu pensava, será que ela trouxe comida? Será que ela trouxe água? Mas não, ela trazia droga para mim usar. Que coisa, né? Trazia mais droga e aí virou uma bola de neve, né? Logo então, minha família ficou sabendo do acontecido. Na época nem existia celular, demorou para eles ficarem sabendo, mais ou menos esse 1 ano que eu passei lá. E a minha irmã foi buscar a família toda para poder ter uma vida diferente. E a gente se mudou lá para Sertãozinho, uma cidade aqui próxima de Ribeirão Preto. E foi lá que a minha mãe morreu. A minha mãe morreu.
ela começou a passar mal, ela ficou 2 semanas passando mal. Aí eu chamei a ambulância, a hora que o rapaz da ambulância foi e viu a situação dela, não quis nem pôr a mão nela. Ele falou, não, eu não vou pegar ela, fala para ela subir na maca. Então, nessa época, eu ainda andava de muleta. Eu larguei a muleta no chão, peguei minha mãe, pele e osso no colo, porque ela já estava em estado avançado do HIV, já era da AIDS, né? Já era AIDS. Então eu peguei ela no colo, coloquei ela na maca e saí empurrando a maca até a ambulância. Levei ela para o hospital, fiquei lá com ela, passei uma noite deitada na mesma cama que ela, conversando pouco, muito pouco, porque ela só sentia muita dor e já não falava mais. A última palavra que eu escutei da minha mãe, aos meus 15 anos de idade, ela perguntou para mim se ela tinha sido uma boa mãe. E realmente ela tinha sido uma boa mãe para mim. Depois, mais tarde, eu entendi os motivos dela. Mas não foi do coração que eu falei aquilo para ela, porque eu estava sofrendo muito, né? E aí eu disse que ela tinha sido uma boa mãe, porque até então, na minha infância, quando eu lembro lá do clube, lá de trás, ela sempre cuidou muito bem da gente. Nós éramos sempre muito bem limpinho, ela organizava tudo, horário de almoço, horário do jantar. O meu pai de farmacêutico, ele virou pedreiro, ele construiu todo aquele clube, né, que na época era da minha família, era um clube particular, e hoje já é um clube da comunidade, né, é da prefeitura. Mas na época era o clube da família, e eu não imaginava tanta coisa que acontecia lá dentro. E aí ela deu o último suspiro, eu saí do quarto, como se um anjo me tirasse dali, para eu não ver ela morrendo. Mas eu vi, de um jeito ou de outro eu vi, porque ela já não respirava mais e ela só chorava. Então eu saí de lá, subi para casa, a uns 3 quarteirão andando. E aí foi quando eu me dei conta que eu estava sem minha muleta. Olha só, né? Eu já estava sem a muleta, então desde então eu nunca mais usei. Eu falei, não, agora que eu larguei eu não vou mais usar a muleta. E aí eu fui tomar um banho, que eu tinha passado a noite no hospital com ela. Aí eu falei pro meu irmão, Carlinhos, vamos pro hospital que a mãe morreu. Aí ele falou, como você sabe? Eu falei, eu tô sentindo no meu coração, a mãe morreu, vamos lá. E aí ele não foi, eu fui sozinha. Peguei o ônibus para descer 3 quarteirões, fui lá, e quando eu cheguei, eu fui direto para o quarto dela, mas antes de eu chegar, uma enfermeira me pegou e me levou para outra sala. Eu já sabia que era para falar que minha mãe morreu, né? E com 15 anos eu fui reconhecer o corpo da minha mãe numa pedra gelada, toda enfaixada, a cabeça enfaixada, a mão amarrada, e ela estava muito, muito, muito magra, né? Aquela cena sempre vem à minha mente quando eu lembro. Hoje já não dói tanto como doía antes, né? Imagino. Às vezes eu sinto saudade e tudo, mas não me dói mais, porque eu já fui curada, né? Então, aí, a única saída que a gente teve, a gente morava em um barraco, numa casa onde era um barraco, mas não tinha nem forro na parede, no teto, na parede, era só tijolo e no teto não tinha forro, era uma casa abandonada, e aí tinha um rapaz que queria abrigar a gente, e ele ficou conosco 3 meses, mais ou menos. E aí um certo dia, e lá era local de usuário de droga também, né? Porque nesses lugares o acesso é fácil para quem quer usar droga, né? Ninguém me trazia um prato de comida, nem água para beber, mas droga sempre tinha alguém que trazia, né? Então eu falei pro meu irmão um dia, eu acordei, fui tomar banho e lá tinha um espelho no banheiro bem grande, e aquele espelho já estava bem velho, né? Tava com aquelas manchas de ferrugem. Sim. E juntou com o vapor do chuveiro, e eu vi nitidamente, aparentemente, eu sou muito parecida com a minha mãe, né? Então eu vi nitidamente eu na minha mãe, morta,
né? Foi como um aviso do céu para mim sair daquele lugar. E aí eu vi a minha mãe em mim ali na imagem do espelho e foi aquele momento para mim foi muito triste. Eu fiquei numa depressão, foi difícil de sair, né, daquela situação. Aí eu consegui o conselho tutelar. Eu não lembro como que foi que eu fui parar no conselho tutelar. Não lembro o que aconteceu para eu chegar lá, mas eu cheguei, junto com meu irmão. Chegando no conselho tutelar, eu fui muito bem atendida. Eu passei uma semana lá com eles e com meu irmão. À noite a gente dormia num albergue e de manhã eles pegavam a gente, porque no albergue não pode ficar de dia, né? Na casa de passagem. E aí eu fui aprendendo a datilografia lá. Eu via os casos de abuso que aparecia no conselho tutelar. Eu atendia junto com a mulher, eu me fingia de secretária, até brincando, né, com ela. Não, eu vou ser sua secretária. E ela super amável, é a dona Maria, super amável, ela me deixava ser a assistente dela. E aí eu ficava lá atendendo as clientes, as clientes não, as pessoas que chegavam, várias mulheres chegavam espancadas com os filhos, né? E mesmo eu estando em outro ambiente também foi momentos tristes, porque eu via aquela situação e eu pensava, né? Eu já tinha 16 anos, quase, então eu pensava, é mais uma família destruída por causa das drogas. E eu já tinha essa consciência porque eu odiava, eu não gostava daquela vida. Eu queria outra vida para mim. Não foi eu que entrei naquela vida. Sim, porque eu lógico. queria, foi ela que me levou, né? E aí, então, o Conselho Tutelar, até fazer todos os trâmites de documento, me trouxe para São Paulo. E lá em São Paulo, eles me levaram para a casa da minha avó nem deixou eles entrar e nem a gente. Mas com muita insistência, eles ficaram lá mais ou menos umas 3 horas pedindo para entrar, ligando para o Conselho Tutelar lá da região, da Vila Prudente, para que fizesse alguma coisa, né? Que deixasse eles entrar para conversar, porque eles saíram de Sertãozinho para trazer 2 menor, né, órfão, que a avó não queria atender. A minha família, eles são imigrantes, né, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Eles vieram da Rússia, que na época era a União Soviética. Hoje a minha família, a Janaldes, é da Lituânia e Romeira da Espanha. E eles vieram em 1919, não existia nada lá naquele bairro. Era um bairro que era só morro, chama Vila Alpina, por causa do Alpes, que é alto, né? Então, eles construíram grande parte daqueles bairros onde mais tarde eu viraria andarilha. Pensou? Eles também estavam com a cabeça atordoada, né? Na verdade, eles fizeram de tudo para ajudar meu pai enquanto meu pai estava vivo, né? A família da minha mãe também, a minha tia Lanir, sempre quis ajudar, a irmã do meu pai também, minha tia Dirce, sempre tentou ajudar, mas é difícil ajudar uma pessoa que não quer mudança. Que não quer ajuda, né? Que não quer ajuda. É muito difícil, é impossível, na verdade. É verdade. Porque você não pode ajudar. Por mais que você queira, você está jogando pérola aos porcos, porque você está perdendo tempo. Então isso foi ferindo a família, foi aonde a família não quis mais saber. Aí a família abandonou de vez e não quis saber da gente. Então eu voltei para São Paulo. Quando o Conselho Tutelar viu que a minha avó não ia ficar mesmo com a gente, eles iam nos entregar no SOS Criança lá do Brás, em São Paulo. E aí o meu irmão saiu primeiro, aí ele deu uma olhadinha assim para mim, ele falou, tô vazando. Ele olhou para mim e eu falei, eu também, vai na frente, né? E eu andava com a perna puxando por causa do tiro, né? Então, eu falei, pedi desculpa para eles, eu falei, ó, o senhor me desculpa, mas eu não vou me separar dos meus irmãos, né? Eu não vou me separar do meu irmão, não vou deixar ele sozinho, meu irmão já fugiu, eu vou sair com ele também. Agradeci a ajuda que o Conselho Tutelar de Sertãozinho dos anos 97, 98 me ofereceram e saí pra rua. Aí fui pra rua
E na rua eu só conheci o que não presta. Na verdade, eu vivi na rua com a minha mãe, só que eu tinha proteção dela. Eu não ficava na rua abandonada, jogada. Depois que eu tomei o tiro, que eu não conseguia acompanhar ela, aí eu ficava sozinha lá dentro. Porque ela precisava fazer a correria dela, né? Para ela usar a droga, para ela comer, para ela sobreviver. Mas foi nessa época que a gente chegou em São Paulo que nós fomos para a rua de verdade. No retorno ficaram sozinhos, né? Sim, aí nós fomos. Na época a Cláudia e a Fernanda ainda moravam em Sertãozinho. Uma família adotou elas. A Fernanda até hoje é uma ótima dona de casa, porque essa família ensinou ela desde muito nova. Quando a gente foi para a rua, a Fernanda tinha 9 anos de idade, né? Então, elas resolveram vir para São Paulo, porque sabiam que a gente estava na rua, sozinha, sem apoio. E a Cláudia sempre teve o apoio da minha avó, da minha tia, né? Era a primeira filha do meu pai, e então elas tinham um carinho especial por ela, e aí ela veio para nos ajudar. E aí a minha avó abriu as portas para a Cláudia e a Cláudia conseguiu morar na casa dela. Foi às vezes a gente entrava, a minha avó abria o portão para ela entrar e a gente se escondia atrás do muro e entrava junto com ela, né? Eu agradeço porque hoje eu como jiló, faz tão bem. A minha avó fazia jiló para não deixar a gente comer. Ela fazia uma panelada, ela falava, jiló eles não vão comer, mas a gente estava com tanta fome que a gente acabava comendo aquele jiló. E até hoje eu como jiló. Então nós fomos para a rua, de verdade. Aí eu já tinha mais, além do meu irmão menor que eu, para cuidar, né? Que ele se isolou, na verdade, ele ficava bastante tempo isolado, escondido. Depressivo. Depressivo, porque ele perdeu meu pai. Sim. Né? Ele perdeu a referência dele, né? Então ele se isolava um pouco mais. Então foi quando eu conheci uma galera da pesada, lá na Vila Alpina, que nem era de lá, né? E começou a frequentar lá. Mas aí eu comecei a virei andarilha, eu pulava o muro para dormir na varanda do lado de fora da casa da minha avó. Mas minha avó era uma espanhola bem rígida, né? Ela acordava a gente 6 horas da manhã, podia estar o frio que tivesse, ela estava lavando o quintal. E ela molhava toda a nossa coberta, acordava a gente, colocava a gente para fora, falava que ia chamar a polícia e a gente saía. E ia para onde? Ia para a rua. Foi quando eu conheci um amigo do meu pai, o nome dele era Cabelo. Tinha o Dão, o Saponga, que está mais detalhado no livro. Mas aí eu conheci o Saponga e ele fazia parte dessa quadrilha do meu pai. E ele me disse que o meu pai era dono do ponto de tráfico ali da vila, da esquina onde a gente morava. Junto com o Dão, com o Saponga. E você nem imaginava? Não, eu não imaginava. O meu pai era muito bravo. Ele era muito bravo e agressivo. Ele tratava muito bem a minha mãe. Eles viviam um amor assim, um amor muito bonito, eles se amavam muito, mas a lembrança que eu tenho dele é de um homem violento. Ele era violento com as pessoas na rua, ele frequentava muitos bares lá, e a lembrança que eu tenho dele é de um homem violento. Só isso. A única lembrança que eu tenho dele. E aí, quando o Cabelo me disse que meu pai era dono de lá, eu falei assim, mas e agora? Você vai dar uma parte disso tudo que você vende aí para nós? Porque a gente não tem nem onde morar, não tem nem o que comer, não tem nada. E aí ele falou assim, não, então vocês fazem o seguinte, eu entro com a droga e você entra com o trabalho. Entra com o trabalho. E na minha inocência, né, eu acabei entrando pro tráfico. Foi quando já tinha outros traficantes lá, próximo, né? Já tinha uma outra história com esses traficantes e eles foram para matar a gente, né? E tava eu e minha irmã na esquina. Aí ele chegou, ele sacou do 38, ele apontou, ele falou, vocês vão parar com o movimento agora. Aí eu falei, eu não vou parar porque é do meu pai, eu vou ficar aqui, eu preciso. Aí
na hora que ele falou isso, a PM parou e enquadrou a gente, seu Luiz. Mas foi um livramento tremendo de Deus. Olha. E aí eu tava com as drogas na mão, eu era menor. Ele revistou todo mundo e colocou os 4 para dentro do carro. Era 2 homens, né? No meu livro eu revelo o nome, inclusive já são mortos, não tenho nem um pingo de medo e nem ressentimento, mas eu revelo. E você e tua irmã? Eu e minha irmã. A minha irmã já tinha 18 anos, foi para cadeia e eu fui para FEBEM. E eu falei que era tudo meu. E minha irmã, ela trabalhava, a Cláudia. Ela sempre trabalhou. Ela foi a única que não entrou para essa vida, porque ela tinha acompanhamento da família, ela conseguia entrar para dentro da casa da minha avó, morar lá. Então ela não tinha essa necessidade, né? Então ela ficou presa. E aí eu esperei 45 dias para poder ter a primeira audiência com o juiz para ver e falar que eu era a dona das drogas, porque o meu medo era minha irmã ficar presa. Ela sem ter nada a ver com isso, ela trabalhava, tinha uma vida diferente da minha e dos meus irmãos, né, porque ela tinha o acolhimento. Então eu fiquei, porque eu fugia de todo lugar. O fato de eu andar puxando a perna, eles falavam, é uma deficiente, não vai fugir, né? Mas era uma coisa, eu fugia de todo lugar. Aí eu esperei essa audiência de custódia, falei pro juiz que minha irmã não tinha nada a ver, que ela trabalhava, que eu era moradora de rua, que eu vendia para me sustentar, para comer, né? Ele falava, era para usar? Nem era tanto para usar, era mais para comer mesmo. Eu não aprendi nada. Eu parei na 3ª série do primário naquela época. Então eu não via perspectiva de vida e também eu era muito rebelde, eu era revoltada com tudo aquilo que aconteceu. Eu fiquei muito triste, né, e rebelde. Então eu não queria saber de nada. As pessoas falavam para mim de Deus e eu falava, se Deus existe, ele não gosta de criança, porque eu tô com a minha irmã pequena na rua, né? Então eu sempre tinha essa mesma conversa. E aí, depois disso, eu fui transferida para uma casa, abrigo, e fugi de lá, para poder ir na audiência da minha irmã. E aí eu fui na audiência da minha irmã, que foi uns dias depois, ainda fui visitar ela, mesmo fugitiva, naquela época, como não tinha computador, era tudo fichário, as informações demoravam um pouco para chegar no lugar, né? Então, eu fui visitar ela, mesmo foragida da polícia. E aí eles perguntaram, mas você não foi presa? Eu falei, eu fui, mas eu fui solta, né? Porque eu sou réu primário, nunca fui presa. Eles acreditaram e me deixaram entrar para visitar minha irmã, eu visitei ela e logo depois teve audiência. E aí eu fui lá e falei pro juiz que era tudo meu, que minha irmã trabalhava. Aí o juiz deu liberdade para ela, graças a Deus. E aí eu fui embora. Aí o juiz perguntou, aqui tá constando que você tá presa. A sua escolta tá aí? Aí eu falei, tá aí. Ele falou, tá onde? Eu falei, aí no corredor. Aí eu peguei e fui embora. Continuei fugindo. Aí a minha irmã saiu. Aí foi aonde começou um inferno total na minha vida, né? Dos 16 aos 18 anos. Porque aí eu me aliei com pessoas do tráfico mesmo, bandidos da pesada, e eles se armaram e falaram, ó, aqui então, já que é seu, vamos tomar conta, né? Porque a amizade para fazer coisa errada sempre tem um monte, né? Agora, quando você procura alguma coisa para fazer o bem, dificilmente você vai encontrar alguém que te apoie. Você vai encontrar mais gente que te atire pedra do que te apoie. Então, a gente começou uma perseguição, né, contra aqueles traficantes que queriam matar eu e meus irmãos, mas não que a gente ia atrás deles, a gente ficava esperando eles chegar. Mas tinha gente que avisava eles, ó, tem um monte de gente lá armada, não vão, então eles não iam. E aí eu vivia sendo presa, vivia fugindo também, levada para casa-abrigo.
o SOS Criança parava lá onde a gente estava na calçada. Muito tempo, por esses 2 anos, uma calçada foi a minha casa, né? Eu passava o relento, eu sentia o relento molhar a minha roupa, molhar a roupa da minha irmã, e isso foi muito triste para mim. Até que um dia eles me prenderam quando eu fiz, antes de eu completar 18 anos, 1 ano antes, eles me prenderam com todas as provas de que eu era traficante. E os meninos lá, era uma gangue, né? Acabou juntando um monte de gente, porque era do lado de uma escola e os jovens, eles queriam estar lá, eles queriam estar perto, né? Muitos sofriam bullying e estavam ali para não sofrer bullying na escola. Alguns, a mãe morreu e ficou órfão. Outros, a mãe era viciada em droga, alcoólatra. E aí, então, eles largavam a casa deles e iam ficar na rua com a gente. Seu Luiz. Que coisa. Eles abandonavam a casa deles e iam para a rua, ficar fazendo ali companhia, né? E aí, com 18 anos, eu fui presa nessa delegacia, com todas as provas. Eles falaram, você vai ficar aqui até amanhã. Amanhã você faz 18 anos, amanhã você assina tudo e você vai passar o resto da vida presa. E eles me deixaram numa cela aberta. Eles não trancaram, porque eu ainda era menor, né? E aí, eu fugi de lá. Foi aonde eu machuquei mais ainda o meu pé já era, eu arrastava o pé e o pé, por falta de calçado adequado, ele foi derretendo no asfalto. Então tinha rachadura, tinha bolha, né? Nunca tinha um sapato da minha numeração, sempre era um número menor que eu pegava da minha irmã, ou que eu ganhava de alguém, eu era um número maior. Aí eu perdia o calçado, não sentia o pé, né? Não tinha sensibilidade no meu pé direito, né? Entendi. Então, apareceu uma galera falando, olha, a gente vai lá para Trindade, no Rio de Janeiro, vamos lá pra gente poder sair daqui, porque se a polícia pegar você, eles vão matar você. Sempre o papo era morte, né? Era morte, a morte era visível a todo tempo. Eu já tinha visto meu pai morrer, minha mãe morrer, eu já tinha quase morrido. Então, o assunto morte fazia muito parte daquela roda de conversa, daquela roda de amigos que a gente vivia, né? E aí eu fui para o Rio de Janeiro. Chegando lá, eu fui presa em Paraty. Na subida de Trindade, o ônibus parou, eu fui presa. E aí, com medo, eu dei o nome da minha irmã mais velha, com medo deles me acharem, né? Na minha inocência, eu acabei dando o nome da minha irmã. E com isso, eu já era reincidente em tráfico. Aí eu acabei ficando presa no Rio de Janeiro. Eu fui para Polinter. E já de maior. Eu já era de maior. Já era de maior. Mas aí eu dei o nome da minha irmã porque eu pensei, se eles me encontrarem aqui, vai que eles mandam me transferir lá para São Paulo e alguma coisa acontece comigo, né? Eu acabei dando o nome dela. E aí eu fiquei sendo chamada pelo nome dela lá. E conto os detalhes dessa prisão também, eu vou abreviar. Mas lá na Polinter era uma cadeia subterrânea e tinha muita centopeia na parede. E em uma dessas rachaduras do meu pé entrou uma centopeia. E ela passou várias bactérias para dentro do meu pé e como eu não tinha sensibilidade, ela foi comendo o meu pé. E aí eu fiquei 3 meses lá com essa bactéria, não sei quando foi que esse inseto entrou, mas pelo tanto que ele comeu ali do meu pé, parece que comeu, já entrou logo que eu cheguei. Aí um dia eu tive uma febre muito grande e muito forte e eles já estavam achando que eu estava com algum problema. As presas começaram a me socorrer e uma das presas começou a limpar o meu ferimento, né? Foi aonde ela foi tirando as partes do inseto, que eu não sei se estava morto ou ela matou na hora. Eu sei que ela foi tirando os pedacinhos. E aí ela falou, Paulistinha do céu, entrou uma Maria no teu pé. Elas davam o apelido de Maria, porque lá tinha muitas Marias, né? Mas elas falavam que se falasse o nome da centopeia, da lacraia, elas viam em cima, né? Era uma crença delas lá. E aí eu falei, o quê? Aí ela falou, sério, olha aqui. Aí ela foi me mostrando os pedacinhos no algodão.
Aí eu fiquei em desespero. Elas também entraram em desespero, elas começaram a bater copo, prato na cela, né, na grade. Era um lugar muito apertado, um lugar onde cabia 6, tinha 30, 40 presa. Nossa. Imagina lá no Rio de Janeiro, o calor era 60 graus. Eu já tinha passado por muita sede, por tudo, mas aquele lugar para mim foi o pior de todos. O pior de todos. E aí então eu fui transferida para o Hospital Central Penitenciário. Era um complexo penitenciário lá na Avenida Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Hoje já não existe mais, demoliram, né? Mas era um hospital onde ia todos os presos, eles iam para lá e recebiam tratamento médico lá. Lá foi aonde eu conheci o Sr. Luiz, o que era dor de verdade. Com 18 anos eu descobri que eu ia ter que amputar o meu pé, que não tinha mais como socorrer, não tinha mais o que fazer. A bactéria esse inseto ele vive no esgoto, né? Então as bactérias que foi passado para o meu pé eram bactérias de esgoto. Os médicos lá tentaram salvar o meu pé, fazendo raspagem, debridagem. Eu fiz 13 cirurgias lá, mas não conseguiu salvar. E aí foi um dia uma capelã foi pregar a palavra lá, mas eu não acreditava em Deus, e aquele dia a palavra ela estava falando sobre o amor de Jesus pelo ser humano. E aí então eu falei, se esse Deus existe, eu quero conhecer ele, porque até hoje eu só tenho abandono, eu só senti dor. Eu já perdi meu pai, perdi minha mãe, vou ter que amputar meu pé. Estava ali naquele lugar vendo gente morrer, pedindo pelo amor de Deus para ver o seu ente querido, e ninguém deixava, a pessoa morria lá à míngua, né? Tem algumas histórias, tem a história também no livro, contando. E aí eu falei para Deus, eu quis de coração, eu falei, eu quero sentir esse amor de verdade. E lá era proibido, eu ganhei um radinho de uma enfermeira, mesmo sendo proibido qualquer tipo de comunicação, eu ganhei um radinho naquele dia, um rádio, um FM, AM, e aí já estava logado lá numa rádio cristã. E aí eu esperei todas as meninas dormirem, né? E aí coloquei o rádio embaixo do travesseiro e fiquei ouvindo a palavra. E aí o pastor falava assim, você, minha irmã, meu irmão, que se encontra no fundo do poço, saiba que quanto mais fundo é o poço, mais forte é o grito. E quanto mais forte é o grito, mais rápida é a resposta do céu. Clame agora a presença de Deus na sua vida, que você vai sentir a presença de Deus. Naquele momento foi como Deus tocasse no meu coração. Foi como não, foi, eu tenho certeza que Deus tocou no meu coração naquele momento. E aí eu comecei a chorar, comecei ali a orar sem saber o que eu estava fazendo. Eu fui só levada pelo momento. Deus estava ali fazendo uma limpeza dentro do meu coração. Eu odiava a vida, eu odiava o ser humano, eu odiava as pessoas. Eu tinha revolta de tudo eu queria já partir para cima, era agressiva. Mas a partir daquela noite que eu conheci o amor de Deus, no outro dia eu já acordei uma pessoa totalmente transformada, né? E não é a necessidade. Muita gente fala, mas é porque você estava ali naquela necessidade. Não, eu senti a mão de Deus, eu senti a transformação dentro do meu coração. Eu recebi paz, uma paz que foge do entendimento. Sim. Foge do entendimento do ser humano. Porque eu estava presa e a partir daquele momento eu não sentia mais presa. O meu espírito, a minha alma estava feliz, estava em paz. Eu já não carregava mais aquilo comigo. E naquela noite eu tive a visão de que eu estava mesmo dentro de um buraco. E aquele buraco era um buraco muito profundo. E eu olhava para cima e eu via uma mão. E eu olhava para mim e eu me via toda suja de lama. E tinha corrente na minha mão, nas duas mãos, no meu pescoço. E nos meus dois pés tinha uma corrente.
E aí essa mão quebrava, todas as correntes me tirava para fora daquele buraco. E assim eu fiquei até quase 5 horas da manhã. Eu ajoelhei porque eu já não aguentava mais de dor, a posição de ficar deitada ali. Eu acabei ajoelhando e eu ajoelhei sem saber que eu estava ajoelhando para Deus. Eu ajoelhei para diminuir a dor no meu corpo. E ali eu fiquei, passei a noite orando e sentindo a presença de Deus, Deus falando comigo no meu interior. E aí veio uma presa, colega de cela, e falou para mim: Paulistinha, você está incomodando as outras mulheres. Vai dormir que daqui a pouco já vão servir o café da manhã. E aí veio uma outra moça e falou para mim que tinha visto um anjo perto da minha cama. Ela era seguidora de Cristo, essa outra presa. E ela vivia tentando falar da palavra de Deus para mim, mas eu sempre me esquivava. Eu falava: não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. E aí foi quando eu fiz amizade com ela. E aí foi ela começou a ser a minha melhor amiga ali dentro. E a minha vida mudou. A partir daquele momento que eu acordei, eu dei uma cochilada, já pagaram o café da manhã. Eles faziam a contagem e na contagem eu levantei. E aí eu me senti diferente. E aí eu comecei a olhar para as pessoas com piedade. Eu vi aquelas pessoas sofrendo, né? Aquelas mulheres chorando, os homens morrendo. Chegavam lá todos picotados de bala, cortado, às vezes os braços faltando, pé faltando, perna faltando, de tiro de fuzil que eles tomaram no morro. E eles passavam na frente da minha enfermaria, que era a primeira feminina, eles passavam lá na frente e eu acabava vendo aquilo, né? E aí eu comecei a sentir no coração não é dó, é um sentimento de compaixão, né? Que eu falei: gente, é ser humano que está ali, né? É um ser humano. Antes de conhecer a Deus, eu não tinha essa percepção. E aí foi quando eu comecei a pedir atendimento com a psicóloga e com a assistente social de lá do hospital. A psicóloga, ela era cristã e a assistente social também. Ela era psicóloga e assistente social, só que revezava, mas eu me apeguei mais a uma. E aí ela começou a me dar a Bíblia, ela me deu a Bíblia e começou a me dar livro para ler. E aí ela falava: ó, hoje você lê esse livro e você faz o resumo para mim amanhã da parte que você leu. E assim eu fiquei. Aí passado alguns poucos dias eu pedi para trabalhar na enfermagem, para cuidar das presas que estavam ali na enfermaria. E aí eu comecei a ajudar, né, lá a cuidar das doentes e tudo. E aí o pessoal lá foi começando a gostar muito de mim, porque via que eu queria ajudar. E eu não tinha nada, eu não tinha uma pasta de dente, eu não tinha um selo para mandar uma carta para meus irmãos, nem o endereço eu tinha, né, para mandar. Eu não tinha nada, mas a partir daquele momento que eu comecei a cuidar das outras pessoas, eles mandavam os bilhetinhos para mim: Paulistinha, faz uma lista do que você precisa, porque a minha família vai te trazer. Então chegava sacolas e mais sacolas de coisas. Cada presa tinha direito a um armário, eu tinha 3 porque eu não dava conta. Então chegava aquelas outras presas sem nada e eu dava tudo para elas. Elas tinham shampoo, elas tinham sabonete, elas tinham tudo que elas precisavam. Eu fazia o acolhimento delas. Então o pessoal foi gostando de mim. Aí eu saí, né, de Liberdade, voltei para as ruas, porque eu não tinha onde ficar, minha avó ainda não me aceitava. Embora eu já tivesse estudado bastante lá dentro, lido bastante livro, conhecido sobre lei, falei: não, a casa também é minha, né? Eu quero morar aí, eu vou morar aí. E aí, um certo dia eu entrei lá para dentro, mas quando a pessoa ela vive na rua, é difícil da rua sair de dentro dela, mesmo que ela tenha uma casa, que ela tenha qualquer coisa, né? Então, fiquei ainda um tempo assim. Em 2006 eu conheci o meu marido, né? E aí a família dele ficou sabendo quem eu era e queria já fugir de São Paulo. Falou: não, ela não pode ficar com ele, vamos embora e levar ele daqui. Aí eles vieram para São Carlos, depois de um tempo, e eu vim no caminhão da mudança. Eu nunca mais voltei para aquela vida, né?
como eu não gostava daquela vida de jeito nenhum, eu sofria no começo de abstinência, mas eu decidi que eu não iria mais usar droga. Foi quando eu fiquei grávida, tive minha filha, minha primeira Aí foi filha. a sua vinda para São Carlos que você teve essa mudança, então. Foi quando eu saí de lá, porque aí eu comecei a viver em família, né? Eu entendi o que era o amor de uma família, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa nova fase sua, Vamos. logo depois de eu falar dos nossos patrocinadores, tá bom? Então, enquanto isso, você toma uma aguinha e eu vou falar dos nossos patrocinadores. Barbearia do Tio Salim. Barbearia do Tio Salim fica ali na rua São Joaquim, 515. Vá até a barbearia do Tio Salim e lá você terá um encontro agradável com um casal que é fantástico. O Michel e a Ana Paula, que são os proprietários, eles vão te atender de uma maneira excepcional. Barbearia do Tio Salim é também uma escola de barbeiros. Eles formam profissionais que vão aí seguir o seu caminho como barbeiros. Na barbearia do Tio Salim você vai ter a sua barboterapia. Barbearia do Tio Salim está lhe esperando para um cafezinho libanês de primeira. É uma delícia. Vai ali bater um papo. É numa barbearia ou normalmente também num salão de beleza que você tem um encontro de amigos. Barbearia do Tio Salim. Está te esperando. Vamos falar da Asproalto Brasil. A Asproalto Brasil Proteção Veicular. Asproalto Brasil protege o seu veículo contra colisão, incêndio, roubo, terceiros, passageiros, enfim, todas as coberturas que o mercado oferece. Asproalto Brasil fica na Rui Barbosa 988. Asproalto Brasil, ela não consulta SPC e Serasa. Qualquer pessoa habilitada pode estar dirigindo o veículo, ela não confere o perfil do condutor. Então, tem uma série de benefícios que o veículo que ali é associado pode ter. Por exemplo, idade do veículo, ele pode ser veículo de passeio, carga, motocicleta, pode ser veículo táxi, pode ser veículo de frota, pode ser qualquer veículo, aplicativo. Asproalto Brasil. Consulte os produtos da Asproalto Brasil. Procure ali na Rui Barbosa 988. E ela tem, além da assistência 24 horas em todo o território nacional, ela também tem para aqueles que são seus associados, ela também tem o plano de teleconsulta. O associado tem direito a 3 teleconsultas por mês. Você liga, fala com o médico, ele analisa o que você tem, se precisar de uma receita, de uma solicitação de exame, ele já lhe manda na mesma hora. Você não vai enfrentar nem filas e nem nada. Asproalto Brasil Proteção Veicular. Farmácia Rosário. Farmácia Rosário está
atendendo você, São Carlense, há 92 anos. São 92 anos de tradição de bom atendimento em nossa cidade. Farmácia Rosário, ela lhe proporciona uma linha completa em medicamentos, em dermocosméticos, vitaminas e acessórios em geral, além da manipulação e homeopatia. Você encontra toda a linha de vacinas e serviços farmacêuticos. Não deixe de conferir. Farmácia do Rosário, sempre uma perto de você. Unimed São Carlos. A Unimed São Carlos oferece aos seus beneficiários a melhor estrutura em saúde da região. Os melhores profissionais estão na Unimed São Carlos. Hospitais e laboratórios próprios, com medicina preventiva, saúde ocupacional e muito mais. Agora a Unimed conta com o 2º hospital. E lá você tem maternidade completa e mais um centro cirúrgico. Você tem, além do pronto atendimento pediátrico e obstétrico. Unimed São Carlos não é sobre fazer o maior plano de saúde da cidade, mas sim fazer um plano cada vez melhor. A CISC São Carlos. A CISC conta com os melhores serviços para apoiar e melhorar a vida da classe empresarial e seus colaboradores. A CISC possui uma equipe preparada para realizar os acordos de forma simples e amigável. A CISC é uma autoridade de registro e responsável por emitir os certificados digitais com preços especiais aos seus associados. Oferece também, com valores especiais, planos odontológicos e médicos, além de serviço de telefonia móvel com preços maravilhosos e exclusivos para seus associados. A exemplo da Farmácia do Rosário, a CISC também está há 92 anos bem atendendo os empresários de São Carlos. A CISC, saiba mais e entre no site acisc.com.br. Estes foram os nossos patrocinadores IP. Continue ouvindo a Dani. Aí você veio para São Carlos, não é mas em mudança, não é, Dani? Eu vim contra a vontade da família, né? Que eles estavam fugindo de mim. E aí eu vim para cá. Meu marido também era usuário de droga, mas com a família sempre ajudando, ele trabalhava, ele nunca fez parte de crime organizado. Ele fazia uso de drogas também, então foi difícil porque quando eu vim doente para cá. Eu vim com meu pé totalmente deteriorado, né? Então, com a ajuda deles, a minha sogra cuidou muito bem de mim. Ainda a gente tentou salvar o meu pé, mas depois de 3 anos eu tive que amputar o meu pé. E eu tive toda a força da família e Deus me curou. Que bênção. E tudo isso você conta no seu livro, Dani? Conto no meu livro, né? Esse livro eu escrevi ele de uma forma proposital,
né? Tem algumas partes que parece que eu tô feliz contando o que estava de errado, o que eu estava fazendo de errado na minha vida, né? Mas é uma forma proposital para poder passar isso para os jovens, né? Então, eu quero fazer um trabalho com esse livro de prevenção contra as drogas, para que a juventude de hoje não entre nessa vida, que eles possam ter um ensino de qualidade, porque a prevenção é muito mais importante do que a detenção. Então, é esse o meu trabalho. Eu faço Muito assistência bem. social na cidade há 10 anos, né? E hoje eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer esse trabalho preventivo. Esse livro está sendo vendido, Dani? Sim. Aonde que as pessoas podem encontrar o seu livro? É só me chamar no meu WhatsApp, 16 981 18 9960. A tiragem que foi impressa já esgotou. Agora, a próxima tiragem que eu vou fazer vai ser exclusiva para vendas pelo WhatsApp e também para poder fazer esse trabalho com os alunos na escola. Ótimo, muito bem, Dani. Nós estamos aqui de portas abertas para você e para o seu trabalho. E pode ter certeza que nós vamos continuar divulgando o seu livro. Muito Tá obrigada. bom, Dani? Obrigado pela sua presença. E você aí em casa, muito obrigado pela participação. E, Dani, vamos despedir de todo mundo. Obrigado, até mais. Obrigada, Tchau. gente. Obrigado, gente. Tchau.